Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra na cidade de Curitiba, e aqui nesse canal trago toda semana um assunto sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida. Se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. No vídeo de hoje, você vai descobrir se você sofre de calcificação mental. Então, gente, espero que vocês tenham ficado curiosos com essa pergunta. Será que eu sofro de calcificação mental? Uma pergunta assim, um tanto até agressiva, né? Mas vamos lá, vou explicar isso para vocês direitinho, né? Todo mundo sabe que a nossa mente tem muitas funções, né? Muitas mesmo, não vale a pena a gente ficar listando aqui. Mas uma das mais importantes, né? Nós viemos desse mundo com alguma finalidade, e uma finalidade que ninguém tem dúvida é que a gente veio aqui para aprender alguma coisa, né? Então a nossa mente ela está continuamente em desenvolvimento, e a ampliação do nível de consciência é um dos grandes aprendizados dessa vida. A gente vai se tornando progressivamente mais consciente da realidade. Vamos dizer que a gente vai abrindo os olhos da mente e assim a gente vai se desenvolvendo. Mas, em algumas áreas da nossa mente, parece que num processo, vamos comparar aqui com uma articulação, né? Imagine que você tem um problema numa articulação do cotovelo, e que essa articulação está tão ruim que ela está começando a sofrer um processo que a gente chama de artrose. Então aquela articulação vai se degenerando, vai calcificando, a gente fala, né? Vai ficando cada vez mais rígida, perde a flexibilidade. Então, quando eu falo sobre calcificação mental, eu estou falando exatamente sobre isso, sobre a perda do processo de flexibilidade mental. Quando a sua mente deixa de ter flexibilidade, vai se tornando muito rígida em certos aspectos, e aí você passa a tomar certas coisas como verdade, para de aprender, estaciona, e naquela área da sua mente você passa a sofrer de uma espécie assim, de calcificação mental, vamos dizer dessa maneira. Então vamos lá, vamos pegar alguns aspectos práticos da vida para falar sobre isso e você comece a refletir se você sofre desse problema ou não, né? Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o preconceito. Eu acho que o preconceito é algo que exemplifica maravilhosamente essa ideia de uma mente flexível ou de uma mente calcificada. Então vamos supor que você tenha um preconceito de cor, né? Então, por algum motivo, vamos criar uma historinha aqui. Por algum motivo aconteceu de você ser criado numa família onde as pessoas tinham um preconceito de cor. Eu vou dar um exemplo. As pessoas é uma família branca com pessoas preconceituosas que dizem que as pessoas negras são inferiores, né? Então, você cresceu com essa ideia, né? Desde pequenininho você ouve isso dentro de casa, negros são inferiores, negros foram escravizados porque eram inferiores, e os negros têm, na média da sociedade hoje, eles têm uma condição inferior à das pessoas brancas, porque eles são inferiores. Então a pessoa carrega essa ideia, lá na infância ela não tem ainda a condição de pensar corretamente, de refletir sobre se isso faz sentido ou não, se isso é um absurdo ou não, e de repente ela chega à idade adulta e tem essa ideia, né? A negro é inferior. Então ela trata as pessoas de cor negra como se essas pessoas não fossem equivalentes a elas em tudo. E não para refletir, não para pensar do absurdo, e quando outras pessoas tentam explicar que isso não faz sentido, a pessoa parte do fato de que aquilo para ela é uma verdade e não questiona e continua agindo no preconceito. Então, essa pessoa sofre de calcificação mental. A mente dela não é flexível a ponto de entender que ela tomou uma coisa como verdade lá na infância, carrega até hoje como verdade, e para ela continua sendo verdade, está tudo bem, né? Então essa pessoa, nesse sentido, ela sofre de uma espécie de calcificação mental. A mente ali está travada, está calcificada, não muda, né? Vamos pegar um outro aspecto do preconceito. Vamos pegar aqui a questão do preconceito social. Então aquela ideia
mais ou menos na mesma linha de raciocínio sobre essa questão do preconceito de cor, a pessoa achar que quem tem mais dinheiro tem mais direitos. Então, é aquela coisa que você vê na rua, às vezes nas ruas, pessoa dirigindo um carro, né, extremamente sofisticado, que todo mundo sabe que é muito caro, dirigindo ali entre duas pistas, tranquilo, não está nem preocupado se está incomodando uma pessoa da esquerda ou da direita. Ele anda lento na pista da esquerda, ele fica entre as pistas, ele não respeita, ele buzina. É uma pessoa que demonstra que se acha superior às demais pelo fato de ter mais dinheiro, né? Então, é uma pessoa que acha que os que têm menos são inferiores, não têm os mesmos direitos, não merecem o mesmo respeito. Então, isso é uma calcificação mental também, né? A pessoa, ela não consegue entender que as pessoas são iguais, né? O fato de ter mais ou menos dinheiro não tira os direitos das outras pessoas, né? E uma pessoa que tem menos dinheiro não significa que tem direito a ter ou melhor, não significa que ela não tenha direitos, né? Que os seus direitos sejam menores do que quem tem dinheiro. Então, calcificação mental, né? Uma pessoa que tem preconceito social, né? Um exemplo, eu acho que também que a gente poderia citar é aquela de que a pessoa é obrigada, o empregado é obrigado a usar um elevador de serviço, né? Porque no elevador social só frequentam os moradores do prédio, né? Então, a empregada da casa ela tem que usar um elevador de serviço, né? A típica ideia de calcificação mental de origem de preconceito social. Vamos pegar uma terceira condição aqui, o preconceito. Vamos pegar a questão sexual, né? Se você acha que uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua, por exemplo, você é hétero e acha que uma pessoa que é homossexual, ela tem alguma coisa errada. Você acha que porque ela é homossexual, ela não tem que ter o direito dela à felicidade, respeitado? Se a pessoa é homossexual e quer ter uma relação homoafetiva, um casamento homoafetivo, isso é um absurdo que tem que ser proibido. Você está dizendo, quando se defende essa ideia, você está defendendo a ideia de que os direitos, a felicidade, a busca da felicidade cabem apenas a pessoas que nasceram com uma orientação heterossexual. Então, se a pessoa tem uma orientação homossexual ou bissexual, ela não tem direito a buscar felicidade, ela não tem direito a ser respeitada. Na rua, ela tem que ser agredida. Então, é uma área muito comum que a gente diz assim que existe aí uma calcificação mental. Porque a pessoa não para refletir, né? O que a pessoa está fazendo de errado, né? O que tem de errado no fato dela estar só buscando a sua felicidade? Então, esse tipo de dificuldade de interpretar as situações, esse tipo de dificuldade de aceitar a realidade como ela é, de respeitar direitos individuais, é característico de uma mente calcificada, de uma pessoa que não consegue ter flexibilidade, né? É uma pessoa que acredita numa coisa, só orientação heterossexual que conta e acabou, né? Não vale mais nada. Vamos pegar uma quarta condição de preconceito, né? A questão aí, por exemplo, da religião. Então, se você acha que se a pessoa é da sua religião, frequenta a sua religião, e aí nesse caso ela vai para o céu, né? E a sua religião é a religião certa, mas a religião do seu vizinho, de um conhecido seu, é a religião errada. Aquele Deus não é o verdadeiro Deus, porque ela comunga daquela religião, ela vai para o inferno, ela está perdida, a alma dela está perdida, você sofre de calcificação mental. Você parte do princípio de que, primeiro, que Deus é o teu Deus, né? Que o Criador é o Criador que só está interessado em você. As demais criaturas não tem mais sentido. Então, se existe um céu, esse céu é seu e das pessoas que seguem a sua religião. Os demais, né, aos demais cabe o inferno. A consequência desse tipo de pensamento calcificado, né, uma mente calcificada quando considera aspectos de espiritualidade e religião, são milhões de mortes, né, ao longo da história, dos séculos da humanidade, algo que todo mundo sabe, não é novidade para ninguém.
Por quê? Porque não existe tolerância. Então, uma mente intolerante. A intolerância gerando violência, gerando discriminação, exclusão, violência, morte. Tudo isso por quê? Pela dificuldade de aceitar, da pessoa ter uma flexibilidade mental de pensar, puxa, cada um tem direito a escolher o seu credo religioso, né? O Deus, né? Deus, o Criador, né? É um só. Por que o meu Deus é diferente do Deus do outro? Por que quem acredita no que eu acredito vai para o céu e quem não acredita vai para o inferno, né? Inclusive, existe céu e inferno. Então, a questão é, você tem flexibilidade mental suficiente para entender isso? Para entender que as pessoas têm direitos, esses direitos têm que ser respeitados? Ou simplesmente você acha que aquilo que você acredita é verdade e as crenças alheias não te interessam, não fazem sentido e você nem sequer quer saber delas? Então, se é assim que você pensa, você sofre de algum grau de calcificação mental, né? Esses comentários que eu estou fazendo sobre calcificação mental é uma forma de te agredir? Não. A ideia aqui não tem nada a ver com que te agredir. A ideia aqui é assim, para que você pare para pensar um pouco. Você tem preconceito religioso, de cor, de sexo, de condição social ou qualquer outro que seja. É hora de você parar e se perguntar, puxa, será que a minha mente aí não calcificou? Ela travou e não funciona mais nesse aspecto. Aí eu tenho uma verdade, eu não penso mais nisso e fico por aí mesmo. Então, nesse caso, você para de se desenvolver. Então, o objetivo do vídeo é fazer você refletir, para que você possa começar a se desenvolver melhor, que você comece a lidar melhor com a realidade, amplie seu nível de consciência e a sua vida passe a se tornar uma vida que faça mais sentido para você, seja melhor para você, que vai conviver melhor com toda a diversidade que existe nesse mundo e com as pessoas que convivem com você, porque elas vão viver melhor também na medida em que você consegue respeitá-las, né? A gente poderia citar aqui uma infinidade de exemplos, né? Um exemplo que é muito comum é um exemplo de educação. Você diz bom dia, diz boa tarde, diz boa noite para as pessoas ou você ignora? Você chega para conversar com alguém, uma pessoa que precisa te prestar um serviço, você respeita a pessoa, você fala com educação ou você já chega com desrespeito porque essa pessoa está ali naquela relação numa condição talvez de inferioridade? São todas questões que precisam ser consideradas, né? Então, pensa nisso, né? Esse vídeo é um toque para você se perguntar. Minha mente é uma mente flexível, que aceita o que é diferente, aceita coisas nas quais eu não acredito ou não acreditava, mas eu me permito pensar, me permito refletir, eu me permito repensar minha posição, aprender alguma coisa, me desenvolver e me tornar uma pessoa cada vez melhor? Ou minha mente é uma mente parada, travada, calcificada, que não aceita nada mais, que tudo tem uma verdade para cada coisa e essas verdades elas não mudam porque elas são minhas verdades e acabou. Então, em resumo, gente, é preciso que cada um de nós possa parar, refletir, superar nossas próprias limitações, né? Isso às vezes exige um esforço, superar as próprias limitações e que a gente possa buscar mais flexibilidade mental, mais tolerância, mais capacidade de aceitação das diferenças. E só assim que a gente vai poder viver num mundo melhor, né? É preciso se perguntar, a gente quer viver num mundo onde as pessoas buscam felicidade sem prejudicar as demais, tem direito a essa felicidade, ou a gente prefere viver num mundo onde algumas pessoas têm direitos e outras têm direitos negados, né? Então pense nisso, reflita sobre isso. Peço que vocês mandem seus comentários, enviem seus comentários, né? Coloquem seus comentários no canal. Isso para a gente é bem importante e é importante também para as pessoas que acompanham o canal, né? Poder ouvir a opinião alheia, poder trocar ideias. Isso é tão importante quanto assistir, aprender alguma coisa com os nossos vídeos, ok? Então, agradeço a atenção de vocês, como eu costumo fazer, e até o próximo vídeo.